Boa noite, gente. Tudo bem? Então, vamos lá. Hoje é a aula de exercícios sobre indução. A aula de conteúdo, a gente foi a aula passada, né? A aula que eu apresentei o conteúdo. Falei da técnica de indução. Falei um pouco como aplicar a indução, né? Fizemos 2 exercícios lá que utilizei a indução. E aqui hoje, então, eu vou dar continuidade a isso, né? Fazendo exercícios que tem na lista. E aí, tanto essa aula de hoje quanto a aula que vem, elas são para isso, para a gente trabalhar bem, né? Como é a técnica, como é o passo a passo, o que você não pode fazer, o que você tem que fazer, são coisas que a gente vai ver aqui. Sendo que antes da gente ir para os exercícios, eu vou demonstrar a técnica da indução. Esse é o meu objetivo aqui. Na aula passada, eu falei sobre a técnica, né? E eu falei sobre a indução de 2 formas, né? Primeiro, visto como um princípio, e dado que é um princípio, beleza, então a gente aceita e segue a vida, né? Ou como um teorema. E aí, o teorema é justamente o que eu justifiquei também de 2 formas. Primeiro, eu falei rapidamente sobre o princípio da boa ordenação, e eu falei que não era muito complicado de você ter um argumento ali, que é o que eu vou fazer aqui, esse argumento que é o que está aqui, para justificar a técnica de indução estar correta. Uma outra coisa que eu falei também, que justificava, e isso foi um pouco mais informal, e o que eu vou formalizar aqui, é se vocês lembram do dominó. Lembram que eu falei do joguinho de dominó? Você põe os dominós lá e tal, né? E aí você quer provar que todos os dominós são derrubados. Mas como é que você prova isso? Você prova que o primeiro dominó é derrubado, e isso é o que a gente entende como base. Pensando nessa derrubagem, derrubada, sei lá, desse efeito do dominó cair, isso é a propriedade valer para o primeiro elemento. Depois a gente não prova nada, porque você só assume que para algum K, e aí esse K é arbitrário, a propriedade está valendo nele, ou seja, essa peça é derrubada, né? E dado que isso acontece, ou seja, a sua hipótese ela está acontecendo, então você consegue provar, e é isso que vem ao passo da indução, de você conseguir fazer algum efeito de modo que a peça seguinte a essa vai ser derrubada. Então, é para o sucessor do K, que é o K mais 1, você também vai ter a sua peça associada derrubada. E aí eu perguntei a vocês, pô, eu só fiz 3 coisas aqui. Eu só provei a base, só supus uma hipótese e só fiz um passo. Por que que com isso é suficiente para você garantir que para todos N naturais, por exemplo, aí que você estiver considerando os naturais, a propriedade está valendo? Eu acho que alguém me respondeu, enfim, mas eu comentei sobre isso, que é essa ideia, né, essa tática que você fez de fazer com que esse camaradinha cá aqui era um arbitrário, conseguisse o seguinte dele também ser derrubado, ou seja, a propriedade vale também, conseguir provar que vale também para o seu sucessor, né? Esse K é um arbitrário, poderia ser o K mais um. E aí o que importa é essa ideia, esse movimento, esse passo, é o que você conseguiria ter aplicado para derrubar o Caesmo mais 2, a peça que vinha depois. E aí usada também para o próximo, e para depois, e para depois, e para depois. Ou seja, esse efeito em cascata aí ia acarretar todo mundo satisfazer a propriedade específica. Isso é justificativa. Mas é um pouco informal, né? Porque eu tô, mas como isso aqui? Como eu vou tatear com isso tudo aqui? O que eu tô falando? Vai se aplicar, mas por quê? Como vai se aplicar? Vamos formalizar isso. E essa formalização claro, essa demonstração é um pouco diferente, não é dessa forma direta aqui, mas é uma outra forma de você justificar a técnica da indução e isso sim ser forte o suficiente, formal o suficiente para garantir que a técnica da indução é uma técnica que funciona. E, de novo,
Vocês entendem isso? Você provar a técnica da indução? Vocês entendem isso quando eu falo? Porque, veja só, eu apresentei antes de indução aulas sobre técnica direta, contrapositiva, contradição e por casos, né? Por que eu poderia, por exemplo, aplicar a técnica da contrapositiva? Por quê? Por que ela funciona? Por que é suficiente eu garantir uma demonstração por contrapositiva e aí a expressão que eu tinha ser verificada? Por quê? A gente discutiu sobre isso, né? A resposta disso é equivalente à implicação original. Por que é equivalente? Por conta da tabela verdade. Então, independente da interpretação que você vai ter, o resultado sempre vai ser o mesmo de ambas as expressões. A contradição, por que ela é uma técnica que funciona? Porque, logicamente falando, algo é exclusivamente verdadeiro ou falso. Então, se você quer provar algo que é verdadeiro, supõe ela ser falsa. Supor a implicação ser falsa é você ter uma conjunção que é a da hipótese acontecendo e a tese sendo negada. Não é isso a contradição? É essa conjunção? Com ela você consegue chegar no absurdo, então é porque foi um absurdo você ter negado a expressão. Então é porque o que é o correto é a negação da expressão, ou seja, é a própria expressão, é a própria implicação. Veja, isso que eu acabei de falar aqui nesses poucos minutos foram justificativas de que as técnicas são corretas. Beleza? Agora eu vou fazer o mesmo aqui, formalizando, então, a indução ser uma técnica que você pode aplicar para demonstrar algo que você queira. Entenderam isso, então? Tá claro o meu objetivo aqui? O que eu vou cobrar depois é aplicar a técnica. Então, o que a gente mais foca é aplicar a técnica da indução. Mas o que eu estou fazendo aqui é um passo anterior. É dando uma demonstração formal de que a técnica é correta. Beleza? Tá claro para todo mundo o que eu quero fazer aqui? Sim? Ok. Vou continuar. Então, olha só, gente, por favor, se não estiverem entendendo, me interrompam, tá? Me interrompam. Eu não vou ficar perguntando tantas vezes aqui, estão entendendo? Estão entendendo? Estão entendendo? Até para a gente não perder tempo, tá? Mas me interrompam, por favor. Beleza? Então, olha só, vamos a ela. Eu acabei de falar que a indução eu apresentei de duas formas, né? Uma como um teorema e outra por um princípio. Vamos pensar a indução como um teorema. É esse teorema que eu quero provar. Ou seja, o que é o teorema da indução? O teorema da indução é que, independente da propriedade que você esteja querendo ali, se ocorre essa hipótese, então você vai ter esta consequência. Olha, se então. Ou seja, é um teorema, é uma implicação. Qual é a hipótese? Essa conjunção. Qual é a tese? É este resultado. E veja, é isso que a gente se baseia depois para fazer demonstrações por indução. O que a gente prova é justamente a veracidade dessas duas coisas aqui. O que são essas duas coisas? Bom, eu quero provar que a propriedade vale para todos os elementos que pertencem aos conjuntos naturais. Ok, então basta você fazer a verificação dessas coisas aqui. E o que são elas? É você verificar que a propriedade para o primeiro elemento do conjunto é verdadeira. Isso é o que a gente entende como base da indução. Depois é você tendo esta causa, ou seja, o que é isso? Não está provando nada aqui, mas está assumindo que esta causa acontece e o que significa esta causa é a propriedade ser verdadeira, ou seja, ela acontece de fato para algum K arbitrário que você toma, para todo K natural, mas é um K aí que você estabeleceu que pode ser algum qualquer do conjunto dos naturais. Basta que você tenha isso. Beleza. Mas se você consegue, além disso, provar que a propriedade em K mais 1 também acontece, veja essa implicação aqui, e essa implicação é o que a gente entende como passo de indução. Então, aqui é a hipótese de indução,
e aqui é o passo de indução. Se você consegue validar essas três coisas, acabou a história. Então, você sabe, por conta desta implicação, que a propriedade é verdadeira para todo elemento que pertença ao conjunto dos naturais. E é isso que eu quero mostrar para vocês. Independente da propriedade, é forte o suficiente. E aí, para demonstrar este teorema, vou me basear num princípio. Veja, para provar alguma coisa, você tem que ter conhecimentos prévios, né? Você tem que saber de algumas coisas para você conseguir evoluir ali. Então, por isso que ter princípio é importante, né? Ter princípio é importante porque dali é a base para você provar qualquer coisa que vem adiante. Então, quando você tem esse princípio da boa-ordenação em mãos, você pode utilizar ele para provar a sua indução, para você ter a indução vista como um teorema e não como um princípio. Mas também poderia considerar a indução como um princípio, porque é muito parecido esse princípio da indução com o princípio da boa-ordenação. Mas, bom, considerando então o princípio da boa-ordenação, ele que a gente vai utilizar na demonstração. Vamos entender melhor, rever, né, a gente viu isso na aula passada, o que é esse princípio da boa-ordenação. Então, o que ele diz? Todo subconjunto não vazio dos inteiros que seja limitado inferiormente vai ter um elemento mínimo. Vocês lembram desse conceito? De ser limitado inferiormente? A gente aqui conversou bastante sobre isso, né? Vocês na aula não tinham entendido tão bem. Eu tentei trabalhar, explicar e tal, até vocês entenderem. Mas, só para ficar mais completo o que eu estiver falando aqui, retornando então a esse conceito. Bom, um subconjunto dos inteiros, qualquer um que seja, para qualquer conjunto que você tome, que ele atenda ter um limitante inferior, então vai ter um elemento mínimo. Isso é a consequência desta hipótese aqui. Vê, é uma escrita que vocês retornando na aula de enunciados quantificados, vocês enxergam isso daqui como uma implicação. Por isso que eu não preciso ficar reescrevendo isso com uma implicação. Ou seja, se S é um subconjunto dos inteiros limitados inferiormente, então S tem um elemento mínimo. Vocês já sabem que é equivalente a essa escrita, né? Aí, beleza. Passando por isso. Bom, o que significa S ser limitado inferiormente? É que tem um elemento em que eu tenho a certeza de que qualquer elemento deste conjunto S vai ser maior ou igual a este elemento que você tomou. Então, é essa a propriedade que o conjunto S tem que ter. Basta que tenha isso. Se tiver isso, então vai ter um elemento mínimo nesse conjunto S. Ou seja, vai ter um elemento nesse conjunto em que qualquer elemento que tiver neste conjunto vai ser menor, vai ser maior ou igual a ele. E aí um exemplo de conjunto S que satisfaça isso é o conjunto dos inteiros. Por quê? Se vocês lembrarem do que a gente viu na aula passada, eu apresentei logo no início a definição do conjunto dos naturais. Eu falei inteiros agora, né? Eu queria ter falado naturais. Um exemplo de conjunto S que satisfaz isso é o conjunto dos naturais, tá? Então, se vocês lembrarem ao que eu falei na aula passada, nos dois primeiros slides eu apresentei definições e propriedades que existem no conjunto dos naturais. Vocês lembram que eu falei sobre ordem associada aos naturais? Por justamente cada natural ter um sucessor. E o único elemento que não é sucessor de nenhum outro, quem é? É o número 1. Isso, Larissa, é o número 1. Ou seja, e todos os outros são sucessores de algum natural. O único que não é o 1. E mais, eu ainda falei uma outra coisa, que é elementos diferentes possuem sucessores diferentes. Ou seja, isso dá a
unicidade numa ordem que você vai associar aos naturais. Você sabe que o primeiro natural é o 1, depois é o sucessor dele, que é o 2, depois é o 3, é o 4, e assim por diante. Então, você tem nos naturais uma ordem. Tá legal? Agora, beleza. Isso implica desse conjunto ter um limitante inferior, porque eu estou falando de um conjunto dos inteiros, por exemplo, tomei os naturais. Agora, os naturais têm um limitante inferior, ou seja, tem um elemento que eu tenho a certeza de que qualquer elemento natural é maior ou igual do que ele? Sim, tem. O 1 é um exemplo. Qualquer elemento natural é maior ou igual a 1. É o único limitante inferior? Não. Zero também é o limitante inferior para os naturais. Veja, nem precisa estar nos naturais. O limitante inferior não precisa estar no conjunto. Mas, sabendo que tem, por esse princípio, você sabe que tem um elemento mínimo. E dos naturais é o 1. E a justificativa é justamente por conta dele não ser sucessor de ninguém. Logo, ele é o elemento mínimo dos naturais. Mas, veja, só peguei um exemplo. S é o conjunto dos naturais. Mas é o único? É o único que seja subconjunto dos inteiros limitado inferiormente? É o único? Não. Você pode considerar, por exemplo, um conjunto aí que comece com o 3. Então é do 3 em diante. Beleza? É um subconjunto dos inteiros que seja maior ou igual do que 3. Isso não é o conjunto dos naturais, mas também satisfaz isso de ser limitado inferiormente. Agora, todo subconjunto dos inteiros é limitado inferiormente? Não, também. Isso aí. Por exemplo, menos infinito até o menos 3. Por exemplo, o menos 3 é o limitante, mas é superior, não é inferior. Se tivesse algum inferior, tinha que ter meio que uma barreira. Ou seja, a partir dali é onde estão todos os elementos do meu conjunto. É onde estão todos os elementos do meu conjunto. Mas se eu estou tomando de menos infinito, não tem barreira anterior aí. Tá? Qualquer um que você tome, pensando como sendo essa barreira inferior, ainda tem um anterior a ele, que também vai estar no conjunto, porque ele é de menos infinito. Então, enxergar esse princípio, está claro para vocês? É ele que a gente vai utilizar para caramba nessa demonstração. Tá? Então, tendo bem entendido, vamos à demonstração. Essa demonstração da indução é por contradição, tá? Então, você tem uma implicação, que é essa daqui. A causa é essa conjunção. A tese é essa informação daqui. Bom, essa demonstração aqui, o ponto de partida dela é exatamente como eu falo para vocês fazerem, tá? O que vocês têm que fazer no início de uma demonstração? Rezar? Pode rezar à vontade aí. Mas não é só. Você tem que escrever qual é a tática que você está adotando ali. Se é por contradição, então você vai falar, suponha por contradição, o que você vai supor por contradição? Justamente o que diz a contradição, o que diz a conjunção associada. É que ocorram as hipóteses, ou seja, a primeira afirmação acontece de fato e essa segunda afirmação também acontece. Porém, né? E, ou seja, o porém é justamente essa conjunção, né? Porém, P de N não acontece isso daqui. É falsa essa informação. Ou seja, não é verdade que P de N seja verdadeira para todos os elementos naturais. Vocês lembram como a gente nega um enunciado quantificado do para todo? Se eu quero falar que não é verdade que para todo N natural a propriedade seja verdadeira, então é porque existe, né?
existe algum elemento pertencente aos naturais cuja propriedade não seja verdadeira. Tá? Então, veja como a gente tem que lembrar de lógica, dos enunciados lógicos, das simbolizações, tá? Dos conectivos, das componentes, porque a gente aplica isso aqui no nosso dia a dia. Então, esse é o ponto de partida. É você escrever claramente qual é o seu objeto, qual é a sua expressão que você está trabalhando. Ok? Então tá. Beleza. Então eu sei que, por conta dessa conjunção, que existe algum N que faz a propriedade não ser verdadeira. Existe algum elemento dos naturais que faz com que essa propriedade não seja verdadeira. Você sabe que existe alguém, então você sabe que existe um subconjunto de naturais. Então, seja S um subconjunto dos naturais em que todos os elementos que estão neste conjunto S, a propriedade não seja verdadeira. Propriedade não ser verdadeira porque a propriedade é falsa, certo? Uma propriedade ou ela é verdadeira ou ela é falsa. Então, o conjunto S é o conjunto desses elementos em que a propriedade em relação a eles seja falsa. E como você sabe, por conta da conjunção que você assumiu, existe alguém nesse conjunto. Logo, você sabe que esse conjunto não é vazio. Beleza? Então você sabe que esse conjunto não é vazio. Veja, a gente está querendo encontrar aqui alguma coisa que a gente consiga usar esse princípio. E olha só, a gente sabe que ele não é vazio. Ó, subconjunto não vazio. Mas olha só o que ele tem que ter. Ele tem que ser limitado inferiormente. Vamos, então, chegar a essa conclusão aqui agora, porque olha só. S é um subconjunto dos naturais, porque você sabe que existe algum elemento natural que satisfaz isso. Logo, S é o conjunto que tem todos os elementos que satisfaz essa propriedade de ser falsa. E aí, beleza. É um subconjunto dos naturais. Os naturais, a gente sabe que é limitado inferiormente. Porque eu acabei de argumentar isso antes, quando eu falei que os naturais é um exemplo desse conjunto, subconjunto dos inteiros, que seja limitado inferiormente. Por exemplo, o 1 é o limitante inferior dos naturais. Então, qualquer subconjunto dos naturais também vai ser limitado inferiormente. Logo, S também é limitado inferiormente. Beleza? E assim a gente consegue utilizar o princípio da ordenação. Pelo princípio da ordenação, S tem um elemento que é mínimo. Ou seja, em S, você tem alguns elementos lá. Mas você tem algum ali dentro dele que você sabe que qualquer outro que esteja naquele conjunto vai ser maior ou igual àquele elemento mínimo que você estabeleceu. E você sabe que vai ter, pelo princípio da ordenação. Beleza? Aí você sabe que tem. S é um conjunto que tem elementos cuja propriedade seja falsa. Como você sabe que S é um subconjunto dos naturais, tem um limitante inferior, porque os naturais têm um limitante inferior. Então, qualquer subconjunto desse, o próprio limitante inferior dos naturais se aplica a ser limitante inferior do conjunto S. Então, o 1 se aplica a ser o limitante inferior do S. E você sabe, pelo princípio da ordenação, que tem um elemento mínimo, o conjunto S. Tem uma ordem também dos elementos ali dentro. E aí, beleza? Com isso em mente, tá, quem é esse elemento mínimo? Não sei quem é. É um S0. Então, suponha que S0 seja o elemento mínimo desse conjunto S. É o S0 o elemento mínimo. Aí, olha só. Por conta da própria definição do conjunto S, você sabe que a propriedade em S0 é falsa. Não acontece. Não é verdadeira em S0. Tá? A propriedade em S0 é falsa, porque S0 pertence ao conjunto S, que são os elementos que têm a propriedade de sendo falsa. Tá? Agora, olha só, vamos
utilizar a conjunção aqui da hipótese ao nosso favor. Porque o que eu estava fazendo até aqui foi só trabalhar com a informação de que esta tese é falsa. Só trabalhei com ela. Agora vamos trabalhar com essas coisas aqui. Olha só, a gente sabe que a primeira informação é verdadeira. Aqui, ó, I acontece, I é verdadeiro. Então, o que é isso? P de 1 é verdadeiro, ou seja, a propriedade acontece com o primeiro elemento natural, com 1. Então, eu sei que P de 1 é verdadeira, então eu sei que S0 não pode ser igual a 1. Porque se S0 fosse igual a 1, a gente sabe que é verdadeiro, mas S0 a propriedade é falsa. Então, S0 necessariamente é maior do que 1. Então, eu sei que o elemento mínimo ds, S é o conjunto, né? Ele é maior do que 1. Se é maior do que 1, então ele é maior ou igual a 2. Por que eu estou falando disso? Porque, olha só, S0, eu sei que ele, por conta do S0 ser maior do que 1, ele tem que ser maior ou igual a 2. Ele não pode ser igual a 1. Então ele está do 2 para cima. Não sei quem é. Mas isso aqui é muito forte. Porque, sabendo que o S0 ele é maior ou igual a 2, eu sei que, com certeza, o S0 possui um antecessor nos naturais. Eu sei que S0 possui um antecessor nos naturais porque todos os elementos que pertencem aos naturais, que são diferentes de 1, porque o 1 é o único que não tem antecessor. Então, qualquer 1 que é maior do que 1 possui um antecessor. E seja K este antecessor. Ou seja, é o S0 menos 1. Tá? Então, S0 menos 1 é igual a K. Então, é um elemento que eu tenho certeza que pertence aos naturais, porque qualquer natural que não seja igual a 1 tem um antecessor que também é natural. E aí, K é este antecessor. Beleza? Então, eu sei que K, como o S0 é maior ou igual do que 2, então K é maior ou igual do que 1. Então, eu sei que o antecessor do S0 é maior ou igual do que 1. Então, tá tranquilo aí o K ser um elemento que pertença aos naturais. Agora, olha só que coisa. E vamos utilizar essa agora segunda informação. Porque olha só, como a gente sabe que S0 é o elemento mínimo de S, S é o conjunto cujas propriedades sejam falsas. S0 é o menor de todos, é o mínimo. É o mínimo que é falso a propriedade. Logo, todos que estão nesse conjunto são maiores ou iguais a S0. Portanto, você não tem nenhum que seja menor do que S0 e que pertença a S, porque S0 é o mínimo. K é menor do que S0. Então, K, necessariamente, ele não pertence a S. O antecessor do S0, eu sei que ele não vai pertencer ao conjunto S. Se ele não pertence ao conjunto S e ele é natural, como eu acabei de ver, eu sei então que a propriedade em K, ou seja, neste antecessor do S0, é verdadeira. Por quê? O primeiro que faz com que a propriedade seja falsa é o S0. Então, o anterior a ele eu sei que existe, porque é maior ou igual do que 1 anterior, que é o K, e a propriedade em K é verdadeira. Agora, olha essa implicação que está aqui. Essa é a causa que acontece também. Como P em K é verdadeiro, logo, no seu sucessor também vai ser. Então, como a informação 2 ali é verdadeira, P de K mais 1 é verdadeira. Ou seja, a propriedade no sucessor de K
é verdadeira. Mas olha a contradição, porque quem é o sucessor de K? É o S0. K mais 1 é igual a S0. Certo? O sucessor de K é o S0. Então, a propriedade em K mais 1 é verdadeira. Mas você acabou de falar que a propriedade em S0 era falsa? Aqui. Está aí a contradição. Porque você falou ao mesmo tempo que a propriedade em S0 é falsa e também é verdadeira. Isso é um erro lógico. Não pode ter. Então, foi uma contradição ter tomado S0 como pertencente a S e assim P de S0 é falso, como você acabou de falar. Então, está tudo errado. Então, o que está correto é que S é de fato o conjunto vazio. Ou seja, não tem elemento que pertença aos naturais que faça com que a propriedade aqui seja falsa. Ou seja, todos os elementos que pertencem aos naturais têm a propriedade como verdadeira. E está aí provada a técnica de indução. E aí? Gostaram? Fala alguma coisa aí, por favor. Alguma pergunta? Esse exercício aqui, na verdade, essa demonstração que estou fazendo aqui, eu trago ela por dois motivos. Por dois motivos. Um motivo é para poder falar de um jeito mais formal o que eu falei na aula passada. Porque na aula passada eu falei isso daqui. Quando eu passei aquela ideia de encadear um, puxa o que vem a seguir, e que puxa o que vem a seguir, e assim por diante, a formalização dele é o que está aqui. Outro é porque é um exercício que trabalha com a técnica da contradição. E que é muito legal, porque vocês têm que trabalhar com essas duas coisas separadamente, mas juntar de alguma forma que chegue nesse absurdo. Então, a gente viu alguns exercícios que trabalham a contradição, mas esse é um outro exercício que é bem interessante. Entendeu? Usando outra forma, ficaria parecido? Que outra forma, Matheus? Porque o que eu falei foi exatamente o que está aqui na aula passada. Sendo que eu falei assim, ó, você pode utilizar o princípio da boa ordenação, por contradição, você chega lá, que é isso que está aqui. Eu também apresentei o princípio, eu também apresentei a indução não como um teorema, mas como um princípio. E tendo apresentado ele como princípio, eu não preciso demonstrar. Também falei isso na aula lá. Entendeu? Agora, tentar aplicar essa. Ah, tá. Eu acho que você está tentando falar demonstrar essa fórmula. Essa fórmula não. Essa expressão, mas de modo direto, né? Isso daqui realmente implicar nessa informação que está aqui, né? Ou por caso, ou alguma outra coisa que seja, né? Bom, de modo direto, também falei isso na aula passada, só que ficou um pouco mais informal. Dá para formalizar, como esse K é um qualquer, a cada hora você pode assumir o K como o sucessor do K que você tomou anteriormente. Então você vai fazer esse efeito em cascata, entendeu? Mas aqui eu prefiro bem mais. Fala, Isaac. Você assumiu o K como menor que zero ali no penúltimo parágrafo? Não. Onde? Não, menor que zero não, menor que S zero. K, eu sei que é o K igual sucessor. a S zero menor que um, isso. Não, no menor não, menos um. É isso. É S zero menos um. K vai Porque ser igual a 1, então. não vai ser igual a 1, não. Não sei que S0 é igual a 2. Eu só sei que S0 é maior ou igual a 2. É qualquer coisa que está a 2 ou acima. Eu não sei quem é. Pode ser 10, pode ser 1 trilhão, pode ser 18 milhões. É qualquer coisa que é maior ou igual que 2. É a única certeza que eu tenho. Que não é igual a 1. Por conta disso daqui. E eu sei que existe, então, o antecessor, que é o K que eu estou chamando. Entendeu? Tá, entendi.
K seria igual a 1 se S2 fosse igual a 2, mas não botei que S2 é igual a 2. Maior ou igual, ou é disjuntivo. Pode ser igual ou pode ser maior. Tá? Show? Posso ir para os exercícios então agora, gente? Tá? Porque aqui foi só para completar, na verdade, a aula da técnica em si. E trabalhar com outra técnica também. Bom, se tiverem perguntas, vocês me perguntem aí. Beleza? Então agora vamos para os exercícios, né? Porque o que eu quero fazer é passar pelos exercícios que a gente viu por indução na lista. E eu vou fazer até. Deixa eu até me mancar aqui. O F eu não vou fazer nessa aula, eu vou fazer na aula que vem, tá? Porque é um pouquinho maior, mas não é nada difícil. Depois eu vou fazer o 12, tá? Então eu vou da letra A até a letra E e depois eu vou para 12, para número 12. Beleza? Posso começar? Bom, vamos lá. Então, uma vez que vocês já entendem a dinâmica da técnica, vocês veem que o que era a hipótese lá naquele teorema eram duas coisas, eram duas afirmações, né? Era I e 2I. Sendo que lá tinham três coisas escritas. Tinham, quando eu estou me referindo ao conjunto dos naturais, isso você pode alterar para qualquer subconjunto dos naturais. Quero provar que valha para N subconjuntos naturais aí, o conjunto subconjuntos naturais que seja maior ou igual que 2, maior ou igual que 3, maior ou igual que 5. Para qualquer um. É o primeiro ali associado, você tem que verificar a propriedade verdadeira. E foi o que eu escrevi lá como P1 verdadeiro. Depois tem uma implicação que aparece naquele 2i. Aquela implicação se refere a duas coisas. Uma é você assumir que para algum K aquela propriedade vai acontecer. Isso é a hipótese de indução. Depois baseado nessa hipótese que ocorre, você consegue argumentar que para o sucessor do K a propriedade também ocorre. Este momento é o que a gente entende como passo de indução. Então, são três coisas necessárias que você tem que fazer no exercício por indução. Tá? Então, vamos aos exercícios. Provar por indução os itens que vão estar aparecendo aqui, tá? Então, olha só. Primeiro, aqui tem uma expressão dita ser igual a uma outra expressão. E aqui eu dou uma pausa para o que está escrito aqui em si, o que a gente quer demonstrar, mas só para olhar isso do lado esquerdo, tá? Então, veja, é um produtório, tá? É uma série de termos que são postos em relação a multiplicações. Então, você tem 2 que multiplica 6, que multiplica 10, e isso tem alguma regra. Essa regra você consegue encontrar por esse último termo que está aqui. Esse último termo te dita um pouco a regra da formação. Quantos termos tem aqui nessa expressão? N termos. Porque olha só, aqui está 4, isso, olha, N termos. 4N menos 2. Isso quer dizer que o primeiro termo é algo que funciona tal como essa regra. Essa regra diz 4N menos 2. Então, é o 4 vezes 1 menos 2. É esse termo. Esse termo aqui é o 4 vezes 2 menos 2. E assim por diante. Assim como vocês viram em aulas passadas, como é o somatório, né? A gente consegue simplificar bastante, né? Você não precisa pôr todos os termos ali, porque tem uma regra. Essa regra é que importa. E aí, beleza. É só você dizer quais são os valores que a variável pode ter. Aqui, no caso, é de 3 até n, essa variável i. Começa em 3, depois vai para 4, depois vai para 5, porque a iteração ela é discreta, é de elemento no seu sucessor e assim por diante. Da mesma forma, a gente pode estabelecer em relação a um produto, a multiplicação aqui desses termos, né?
E aí o símbolo que a gente usa não é sigma, mas é o π maiúsculo, tá? Então é o πzão aí, né? É o π da expressão em si, que é o 4 e menos 2. Cada um está seguindo essa regra, para ir variando de 1 até n. Então, o que você quer provar é este produtório ser igual a esta expressão, 2n fatorial de 2n dividido por n fatorial. Então, tem que fazer... Cadê? Letra A. Então, tem que fazer... Deixa eu apagar aqui para... Tem que fazer as 3 etapas. Não tem jeito, tem que fazer. Então, antes de você falar explicitamente de base, hipótese e passo, antes disso, o enunciado não apresenta a propriedade explicitamente ali, né? Então você tem que entender qual é a propriedade, e é isso que está aqui, é justamente uma reescrita do enunciado, né? É justamente uma simbolização até daquele enunciado. Porque você tem uma propriedade P de n, e o que é n? É a variável que vai indicar o número de termos. Então, P de n se refere a esta expressão ser igual a esta expressão, e você quer provar que isso vale para todo n que pertence aos naturais. Esse natural só botei aqui por preguiça, né? Na verdade, aqui eu deveria ter posto n pertencente ao conjunto de naturais, mas só para ir mais rápido na hora de escrever, não botar o código associado a isso, eu escrevi assim, tá? Mas é isso que você tem que ter claro, primeiro, qual é a propriedade e sobre qual conjunto você quer provar esta propriedade. É para todo n natural. Por que isso é importante? Porque a base vai começar do primeiro elemento desse conjunto. Então, a base, o que você tem que mostrar é que a propriedade vale para P1, porque é o primeiro elemento desse conjunto. E aí, aqui é uma parte muito importante e também muito simples. Por quê? Você quer mostrar aqui, de fato, o primeiro termo, porque é para quando n é igual a 1, só tem um termo, né? Então, é n igual a 1. É isso aqui, 4 vezes 1 menos 2. Você quer mostrar que é igual a essa expressão. Veja como isso é feito. São duas expressões distintas que aparecem, tá? Uma expressão se refere ao lado esquerdo, outra expressão se refere ao lado direito, quando ambas as variáveis possuem o mesmo valor 1. Você tem que confirmar que os resultados são iguais, fazendo independentemente ambos os lados. Então, você não pode aqui simplesmente pôr essa igualdade assim, 4 vezes 1 menos 2 igual a 2 vezes 1 fatorial dividido por 1 fatorial. Porque você está dizendo que é igual. Aqui você já estaria dizendo que é igual, mas você tem que verificar que isso dá igual a isso. Então, você não pode assumir que essa igualdade existe. Ok? Ok? Então, você faz separadamente ambos os lados. É assim que se monta. É assim que se faz. Uma vez que você consegue verificar que deu igual, então a propriedade desse primeiro elemento é verdadeira. A hipótese você não vai mostrar nada. Na hipótese, você só vai assumir que para qualquer k que você tome aí, a propriedade vale. Ou seja, a expressão do lado esquerdo, que vai até o késimo elemento, né, é igual a essa expressão em função de k. Onde tinha n, tem k. Prova nada aí. Mas, apesar de não provar nada, tem que ter. Porque a hipótese aparece, tem que aparecer no seu passo de indução. No primeiro momento, no seu passo de indução, você vai dizer o que você quer provar. Então, você vai fazer isso. Vou provar, quero provar que a propriedade, dado que em K é verdadeira, então em K mais 1 também vai ser. E ela se refere à multiplicação, não somente até o 4K menos 2, mas até o sucessor da variável K. Veja que o sucessor deste elemento seria 4K menos 1, que é o que vem depois ao 4K menos 2. Mas não é ele que vai aparecer aqui. O que vai aparecer aqui é o elemento que vai vir a seguir
satisfazendo esta regra para quando a variável, sim, vai ter o valor k mais 1. Então, cuidado. Então, o valor seguinte é justamente o 4 que multiplica k mais 1 menos 2. Você poderia até pôr aqui o quanto que ele é, que é o 4k mais 2. Porque 4k mais 4 menos 2. 4 menos 2, 2. Então, 4k mais 2. Poderia pôr sem problema. Tá? Mas estou colocando aqui para ficar mais evidente a relação que essa regra está dando para a gente. Então, por isso que eu estou deixando aqui 4 multiplica k menos 1, k mais 1 menos 2. E aí, beleza, eu quero mostrar é que esta sequência de multiplicação ela é igual a esta expressão que está aqui em função de k mais 1. Não mais em função de k, igual era, não mais em função de n, mas desse sucessor do k. Então, é 2 que multiplica k mais 1, fatorial dessa expressão dividido por k mais 1 fatorial. É isso que você quer provar. Você não está dizendo que é igual. Olha o verbo aqui. É o que você vai mostrar. Como você vai mostrar isso? Pela sua hipótese. Então, da sua hipótese, o que você sabe é que esta multiplicação que vai até o penúltimo termo deste lado esquerdo, ele é igual a o primeiro até o penúltimo a essa expressão aqui pela hipótese. Então, você não sabe que essa expressão aqui é igual a isso que está aqui. Não sabe. A única coisa que você sabe é que essa expressão que está aqui, pela hipótese, você já sabe quanto que é esse pedaço. Esse pedaço é 2k fatorial dividido por k fatorial. Então, toda essa multiplicação, pela hipótese de indução, é igual a essa expressão, por conta disso, que multiplica esse mesmo fator que está aqui. Eu coloquei ele aqui. Coloquei mais direto, 4k mais 2, porque dá na mesma. Tá? E aí, beleza. O que você tem que fazer agora? Bom, esse meu lado esquerdo já está como eu queria. Esse lado direito não está assim. Então é trabalhar algebricamente. Não tem mistério, tá? Então você tem que de alguma forma conseguir sair daqui e chegar até essa expressão que é aquela que você queria. Você não pode de jeito nenhum sair cortando termos aqui de um lado, do outro lado e dizer que dá zero igual a zero e pronto, acabou. Não, porque você está trabalhando daqui para cá e assim por diante para até chegar até aqui. Tá? Então, vamos lá. Olha só. É importante você pôr o que você quer no início para você, muitas das vezes, não se perder no meio do caminho. Porque você pode encontrar uma expressão aqui assim e falar, e daí? O que eu faço com isso? O que eu faço? Então, você tem que saber o que você quer. Eu quero que no denominador apareça k mais 1 fatorial. Primeiro, quero isso. Eu tenho? Não tenho. Eu só tenho k fatorial. Tá legal, mas eu consigo escrever k mais 1 fatorial em função de k fatorial? Consigo. Por quê? Se vocês lembram, o que é k mais 1 fatorial? É k mais 1 que multiplica k, que multiplica k menos 1, que multiplica k menos 2 e assim por diante. Ou seja, k mais 1 fatorial, na verdade, isso daqui é igual a k mais 1 que multiplica k fatorial. É um jeito, inclusive, recursivo de escrever essa expressão que a gente vai ver já já. Na próxima aula, principalmente. Então, olha só. Para eu fazer k fatorial chegar a k mais 1 fatorial, eu tenho que, de alguma forma, fazer aparecer o k mais 1. Tenho. Então, por isso que, pô, eu quero manter a igualdade. Então, eu quero que o k mais 1 apareça no denominador. Então, ele tem que aparecer no numerador também. Então, por isso que eu multiplico tanto no denominador quanto no numerador esse mesmo termo k mais 1. É por isso. E agora, eu já tenho no denominador bonito o que eu quero. Eu já tenho o k mais 1 fatorial. O que tem que fazer agora? Agora é olhar para cima. O numerador, eu tenho que fazer aparecer esse 2 que multiplica k mais 1 fatorial disso. Só que olhando melhor para cá, o que é isso daqui? Isso aqui é 2 que multiplica k mais 1
e isso tudo é fatorial. Então, esquece esse fatorial por enquanto. Mas o que é isso? É 2k mais 2 fatorial. E o que é isso? É o 2k mais 2 que multiplica 2k mais 1, que multiplica 2k fatorial. Assim como se poderia vir descendo 2k menos 1, 2k menos 2, assim por diante. Mas essa expressão é exatamente igual a isso aqui. Então, e veja, o 2k já está aqui. Então, você tem que, de alguma forma, fazer aparecer, em função disso que você colocou aqui em cima, exatamente essa expressão que está aqui. Então, como é que você vai fazer isso? Ó, 2k mais 2. Colocando aqui o 2 em evidência, porque você tem 2 aqui, tanto aqui, então fica 2 que multiplica 2k mais 1. Coloquei só o 2 em evidência. Por quê? Ajeitando agora, trocando esse termo de lá para cá, e eu sei que eu consigo fazer por conta da comutatividade que existe, esse ficou 2 que multiplica k mais 1, que multiplica 2k mais 1. E 2 que multiplica k mais 1 é justamente 2k mais 2. Então, veja que o 2k mais 2 já fiz aparecer. Já fiz aparecer 2k mais 2. 2k mais 1 eu já tinha, quando eu ajeitei melhor as expressões. E depois o 2k fatorial mantive. Então, isso tudo que está aqui é 2k mais 2 fatorial. Fazendo a engenharia reversa, você encontra ali exatamente aquilo que você queria. Beleza? Nossa, o nariz está coçando muito. Entenderam? Acabou aqui. Perguntas alguma? Pode falar, Roger. Professor, quando você está provando assim desse jeito, você não poderia colocar que K mais 1 é um K' e depois substituir, porque me parece Não, que você não pode, né? Porque aí não. você. É porque você não está provando nada. Você só está assumindo mais uma outra hipótese. De que a Certo. propriedade neste calinho aí acontece. Então, voltando um pouco do que é isso que está aqui, você não pode supor essa afirmação. É o que você tem que garantir essa hipótese. É de que com esta hipótese, então você vai conseguir ter esta consequência. Então, trocar esse K por K mais 1, você só está dizendo que a hipótese agora é K mais 1, mas que tem que provar em relação a K mais 2. Entendeu? Por que não dá para Entendi. supor uma igualdade? Como assim, Matheus? Que igualdade? Não é que não, né? O que você está dizendo, isso ser igual a isso sim, isso está correto. Mas se você sair cortando as coisas aqui, você não vai estar provando nada. Você só vai estar dizendo que a hipótese que você tinha como verdadeira vai continuar sendo verdadeira, mas não está provando nada em relação ao sucessor, ao K mais 1. Entendeu? Beleza, vamos para a próxima. E vocês vão ver que todas essas questões que estão aqui neste item, neste número, são muito similares. Só muda um pouco a conta que a gente tem que fazer, o que você tem que pensar. Espera rapidinho que eu vou abrir a porta para a gata entrar, que ela está querendo entrar ali no quarto. Espera aí. Ela está querendo entrar. Vamos para a próxima. Como eu estava falando, vocês vão ver que elas são similares. Apesar de nem toda indução ser assim, igual a gente vai ver na última indução dessa aula e também nas próximas da aula que vem, tá?
mas é para reforçar bastante essa ideia de base, hipótese e passo, e essa aplicação e essa mecânica, essa dinâmica e algébrica que a gente trabalha, tá? Então, vamos lá. Eu quero provar uma propriedade que é esta soma aqui ser igual a esta expressão, e veja que aqui é para todo n maior ou igual do que 3, pertencente aos naturais também. Então, como vocês sabem, né, a base tem que ser para o primeiro elemento daquele conjunto que aqui é o 3. Então, você tem que provar que para quando i é igual a 3, né, ou n é igual a 3, então você vai ter duas expressões. Este daqui e este daqui. Então, 3 dividido por 2 elevado a 3, 3 sobre 8. Enquanto que o outro lado é 1 menos 3 mais 2 sobre 2 elevado a 3. Aqui, ajeitando as contas, né? Então fica 8 menos 5, 3, dividido por 8. Fazendo MC e tudo mais, você encontra aí que ambos os resultados deram iguais, então a base está provada. A hipótese, você não tem nada para provar. Você só vai assumir que para até K a propriedade seja verdadeira. Então, onde tinha N, você troca por K. Não tem muito o que fazer nessa sua hipótese. Agora, o passo. Então, você quer provar que a soma, que não que vai até o K, mas que vai até o K mais 1, dessa expressão, é exatamente igual a K mais 1 mais 2 dividido por 2 elevado a K mais 1. O que você tem em mãos é a hipótese. Então, desta soma que está aqui, você sabe que até o penúltimo termo é igual a esse daqui. Então, vamos lá. Até o penúltimo termo deste daqui é justamente esse pedaço, que aí nele você vai somar o último termo. Certo? Então, essa soma que vai do i de 3 até k mais 1 é uma soma que vai do i de 3 até k, mais a expressão associada para quando é o k mais 1. Então, aqui até o penúltimo, aqui foi o último. Até o penúltimo, você sabe por hipótese que é igual a essa expressão aqui. Então, o que você tem? Por hipótese de indução, essa soma toda que aparece é igual à igualdade dela da hipótese mais o quanto que você tem ali do último termo que ainda se manteve. Agora você tem que trabalhar, porque o que tem que aparecer ali é o seguinte, é 1 menos esta conta que está aqui. Isso tem que aparecer no final, né? Mas olha só, 1 menos já está bonitinho. Já, aqui, né? Já está direitinho. Então não mexe nele, mexe no que sobra. Sendo que o que resta aqui? O que resta é, você ajeitando melhor as contas aqui, fica 1 menos essa expressão que está aqui, menos essa expressão que está aqui. O menos está multiplicando todo mundo aqui dentro, né? Então, por isso que aqui ficaria menos, igual está aqui, enquanto aqui menos com menos ficaria mais essa expressão que está aqui. Agora, olha só o que você tem, então. Você tem uma subtração aqui dentro, né, de duas frações. Ambos os divisores aqui são 2 elevado a alguma coisa. Agora, olha só. 2 elevado a k e aqui 2 elevado a k mais 1. O que você tem que fazer aqui? Tem que tirar o MMC, ou seja, o múltiplo comum que seja o menor. Parece que deu uma piscada de luz aqui. Mas não com a internet não, né? Eu estou aqui ainda. Então, você tem que buscar o múltiplo comum deste termo e deste termo que seja o menor múltiplo comum. O que é 2 elevado a k mais 1? É 2 elevado a k que multiplica 2, porque aqui você tem, repete a base, somos expoentes, tem o próprio k mais 1 aqui no expoente. Aqui você já tem um k mais 1, o 2 elevado a k, igual está aqui. Então, 2 elevado a k é comum a este e aqui que aparece aqui, né? Ok? Mas o múltiplo que é comum é o 2 elevado a k mais 1. Por quê? 2 elevado a k mais 1 aparece na expressão do 2 elevado a k.
vou repetir o que eu falei trocado. O 2 elevado a k aparece na expressão do 2 elevado a k mais 1. Ok? Mas ele não é múltiplo de 2 elevado a k mais 1. 2 elevado a k não é múltiplo de 2 elevado a k mais 1. É o contrário. 2 elevado a k mais 1 é múltiplo de 2 elevado a k. Então, o múltiplo que é comum aos dois é o 2 elevado a k mais 1. E o menor deles é o 2 elevado a k mais 1. Entendeu isso? Sim? Então, múltiplo que é comum é o quê? Bom, qualquer fator acima do 2 elevado a k é múltiplo de 2 elevado a k. Ou seja, 2 elevado a k multiplicado por qualquer coisa é múltiplo de 2 elevado a k. 2 elevado a k mais 1 é o que está aqui. Ele é múltiplo de 2 elevado a k, então. Porque tem na fatoração dele aqui o 2 elevado a k aparecendo. Tá? Mas o próprio 2 elevado a k não é múltiplo de 2 elevado a k mais 1. Mas o 2 elevado a k mais 1 é múltiplo de 2 elevado a k. Também é múltiplo de 2 elevado a k mais 1. Porque um valor é múltiplo de si mesmo. Então, o MMC entre os dois é o que tem o maior termo. É o 2 elevado a k mais 1. Tá. Aí como é que faz a conta? 2 elevado a k mais 1 dividido por 2 elevado a k. Então, 2 elevado a k mais 1 dividido por 2 elevado a k. Isso é 2 elevado a k, que multiplica 2 dividido por 2 elevado a k. Corta com corta aqui, ficou o 2. Então, 2 multiplica esse numerador. Então, 2 multiplica k mais 2. 2 elevado a k mais 1 dividido por 2 elevado a k mais 1, 1. Então, 1 multiplica esses dois termos aqui. Mas veja que aqui tem um menos lá de fora, né? Então, fica menos k, menos 1. O menos ele multiplica ambos os termos aqui dentro. Beleza? Aqui agora é só ajeitar a conta. O quê? Faz a distributiva aqui. 2k mais 4 menos k menos 1. K mais 3 dividido por 2 elevado a k mais 1. K mais 3 é exatamente k mais 1 mais 2. Então, a gente tem o que a gente queria por indução matemática. Beleza? Posso para a próxima? Vou para a próxima, gente. Bom, me perguntem aí, como eu falei, né? Indo para a próxima. Eu quero mostrar que esta expressão aqui é igual a essa daqui, tá? Veja que isso daqui não é uma sequência de somas, né? Aqui eu não estou somente adicionando. Enquanto uma adiciono, o outro eu tiro. Adiciono e tiro, adiciono e tiro. Então, a regra de formação, apesar de talvez gerar alguma confusão, aqui ela aparecendo. Menos 1 elevado a n dividido por 2 elevado a n. Por quê? Menos 1 elevado a 1 dá quanto? Menos 1. Menos 1 elevado a 2 dá quanto? 1. E a 3? Menos 1 elevado a 3? Menos 1. Então, você vai alternar o menos e o mais exatamente por conta desse menos 1 e quando ele está sendo elevado. Então, veja que a regra está clara aqui. Tá? E outra, olha só. Qual é esse daqui? Você está vendo esse 1? Qual seria o primeiro elemento associado a isso daqui? Como é para todo n natural, primeiro n seria o 1. Certo? Só que menos 1 elevado a 1 dividido por 2 elevado a 1
dá exatamente este segundo termo. Então, por isso, você vê que a base da indução é 1 menos o primeiro termo. Esse 1, ele aparece ali, independente da quantidade de termos que você tenha. Se você só tem um termo, então é 1 menos esse termo. Tá? Veja que aqui a base não indica exatamente o número de termos que você vai ter naquela soma, né? Porque você tem 2 termos. Né? Então tem que tomar cuidado com isso. Tá? E aí, beleza. O que é a base, então? É você verificar que para quando n igual a 1, essa expressão que está aqui dá exatamente essa expressão que está aqui. Comecei fazendo essa expressão do lado direito, então fica n igual a 1, né? 2 elevado a 1 mais 1, 2 elevado a 2. Mais menos 1 elevado a 1, dividido por 3 vezes 2 elevado a 1. Ajeitando as contas aqui, né? 4 menos 1, 3. 3 dividido por 3 vezes 2, o 3 corta com 3, fica meio. E agora, aqui, deste lado de cá, por conta disso que eu acabei de falar, né? Você sabe que o primeiro termo aqui, associado ao n igual a 1, vai indicar o menos meio. Então, você tem na expressão do lado esquerdo 1 menos meio, que é exatamente meio. Então, você tem a igualdade satisfeita e a propriedade 1 é verdadeira. Depois, a hipótese, não tem nada para falar. É só assumir que esse negócio vale para todo elemento até cá. E aí, vamos para o passo, que também é exatamente como no exemplo anterior, né? E os exemplos anteriores que a gente viu. Então, você tem que falar primeiramente o que você quer. Você quer provar que essa soma, que vai até não o k, mas o k mais 1, é exatamente igual a 2 elevado a k mais 2, menos 1 elevado a k mais 1. Né? Veja, é o sucessor, né, desses termos aqui, dividido por 3 vezes 2 elevado a k mais 1. Então, você tem uma soma desse lado esquerdo que vai até o último termo, que é o novo, mas o penúltimo termo é conhecido, é esse que está aqui. Então, essa soma que vai daqui do 1 até lá, o último, até o penúltimo, eu sei por hipótese. Por hipótese de indução, ele é exatamente 2 elevado a k mais 1, mais menos 1 elevado a k, dividido por 3 vezes 2 elevado a k, mais o termo que você tem ali no último termo, né? Você vai manter ele ali. O que você tem que fazer? Olhar o que você quer, certo? O que eu quero? Eu quero que no denominador esteja 3 que multiplica 2 elevado a k mais 1. E olha só como você já vai ganhar isso de graça. Porque enquanto 1 você tem quantos termos aqui? Ó? 3 que multiplica 2 elevado a k. O outro você tem 2 que é elevado a k mais 1. Então você quer um múltiplo comum dos dois termos e que seja o menor deles. Então, 3 tem que estar nesse resultado. Porque tem que ser múltiplo desse 3 vezes 2 elevado a k. Então, o 3 tem que estar. O 2 elevado a k também tem que estar. O 2 elevado a k mais 1, ele já satisfaz o 2 elevado a k. Então, o MMC é 3 que multiplica 2 elevado a k mais 1. Dividindo o MMC aqui por esse daqui, o que resta é somente o 2. Porque 2 elevado a k mais 1 é 2 elevado a k, que multiplica 2. Então, 3 que multiplica 2 elevado a k mais 1, dividido por 3 que multiplica 2 elevado a k, é exatamente 3 que multiplica 2 elevado a k vezes 2, que divide 3 vezes 2 elevado a k. Então, aqui corta isso aqui, ficou somente o 2. E aí, o 2 vai multiplicar tanto este termo daqui, quanto este termo aqui. Então, você vai ter 2 que multiplica 2 elevado a k mais 1 é 2 que é elevado... Eu falei multiplica, né? 2 que multiplica 2 que é elevado a k mais 1 é 2 que é elevado a k mais 2, né? Produtos mesma base, né? Repete a base, somos expoentes aqui.
Então, ficou 2 elevado a k mais 2. E aqui, menos 1 elevado a k vezes 2. Né? O 2 também multiplica aqui. Ficou aqui. Agora, isso daqui dividido por isso daqui. Só sobrou aí o 3, né? Então, é 3 que multiplica este termo que está aqui. Tá? Então, olha só que legal. O denominador já está como eu quero. Já está 3 que multiplica 2 elevado a k mais 1. Aqui em cima, esse primeiro termo também já está. Já está 2 elevado a k mais 2. Agora, isso daqui não está. Não está menos 1 elevado a k mais 1. Essa é soma estranha, né? Essa é soma estranha aqui. Então, olha só. Aqui eu dou uma pausa e eu peço muita atenção de vocês, porque, olha só, isso que é feito aqui é uma tática que ajuda muito a economizar vários passos na sua conta. Porque, olha só, a gente quer que apareça menos 1 elevado a k mais 1. Não tenho ele. O que eu tenho é menos 1 elevado a k, menos 1 elevado a k mais 1. Eu não tenho menos 1 elevado a k mais 1 nos dois termos. Neste daqui e neste daqui. Não tem. Mas mesmo assim eu vou pôr em evidência, mesmo sem ter esse k mais 1 no expoente, o menos 1 elevado a k mais 1. Porque olha só, aqui é menos 1 elevado a k. Se você põe aqui menos 1 que sobrou desse pedaço aqui, claro, vezes os 2 que está ali, olha como você já vai ter exatamente o menos 1 elevado a k que você queria. Porque você vai ter menos 1 elevado a k mais 1, que multiplica menos 1, elevado a menos 1. Se você quisesse voltar atrás, né? Ao invés de pôr evidência, fizesse a distributiva para voltar ao jeito que você queria ali, você ia ter exatamente o menos 1, k mais 1, menos 1. Ou seja, k. Então, você faz isso, põe logo aquilo que você quer e trata aqui dentro de acordo para você não perder a igualdade. Tem que tomar cuidado com isso. Mas isso simplifica muito, porque olha só, colocando já o menos 1 elevado a k mais 1 em evidência, você tem dois termos. Aqui só fica menos 1 elevado a menos 1, vezes o 2, porque o 2 não botei em evidência. Enquanto que do outro só vai restar o 3, porque o menos 1 elevado a k mais 1 já botei em evidência lá. Como é que resolve essa conta aqui? Menos 1 elevado a menos 1. Se vocês bem lembram, quando você tem um número elevado aqui a um negativo, você inverte esse número e eleva ao positivo. É isso que você faz. Então, 1 dividido por menos 1 é menos 1. Menos 1 elevado a 1, menos 1. Então, menos 1 vezes 2, menos 2. Menos 2 mais 3, 1. Olha que beleza. Isso daqui virou 1. E é justamente o que você queria. Porque o menos 1 elevado a k mais 1 já está como você queria. Acabou a indução aí. Show? Gente, como ela está coçando? Alguma pergunta, gente? Não? Vamos para a próxima, então. A próxima. Muito parecida, na verdade, essa próxima eu posso até pular, mas vou falar com ela muito rápido, dela muito rápido. A propriedade é i ao cubo, né? Para i de 1 até n é igual a essa soma, né? É igual a essa expressão que está aqui, para todo n natural. Então, primeiro a base. A base para quando n é igual a 1. Para quando n é igual a 1, você tem que fazer, então, ambos os lados, né? Esse lado é 1 ao cubo, é 1. O outro lado é para quando n é igual a 1, você vai ver que vai dar 4 sobre 4 igual a 1. Então, a base está verificada. Tá? A hipótese só vai por... Travou, professor.
Então, para mostrar que se a hipótese é verdadeira, então o sucessor ali, né, do K também vai ser, você tem que dizer o que você quer, que é essa expressão que está aqui. Certo? E aí, de novo, não tem muito mistério. Você tem uma soma que vai até o K mais 1 ao cubo. Então, você vai passar até o K ao cubo para depois ter esse último termo, K mais 1 ao cubo. Pela hipótese de indução, até o K ao cubo é essa expressão que você tinha da hipótese. Somado ao K mais 1 ao cubo, você tem aqui essa expressão que você vai ajeitar as contas até chegar onde você quer. Beleza? Tá claro aqui esse exercício? É exatamente igual a gente viu na aula passada. Você quer que apareça, olha só, K mais 1 ao cubo que multiplica K mais 1 ao cubo, ou seja, perdão, quadrado, estou falando ao cubo, né? Quadrado. Você tem K mais 1 ao quadrado que multiplica K mais 1 ao quadrado, ou seja, K mais 2 ao quadrado. Então, você tem que fazer aparecer esse K mais 1 ao quadrado e esse K mais 2 ao quadrado. Então, fazendo MC aqui, né, o 4 vai para lá e tudo mais. E aí você tem várias formas de fazer isso. Aqui, ó, eu quero que apareça K mais 2 ao quadrado. K mais 1 ao quadrado. Aqui foi K mais 1, né? Então, eu quero que apareça o K mais 1 ao quadrado. Então, eu sei que tem K mais 1 ao quadrado que aparece aqui. K mais 1 ao quadrado aparece aqui. Ele também aparece aqui porque K mais 1 ao cubo é K mais 1 ao quadrado que multiplica K mais 1. Então, colocando K mais 1 ao quadrado em evidência, ficou K mais K ao quadrado mais 4 que multiplica K mais 1. Somando as coisas aqui, você chega exatamente onde você quer. Beleza? Aqui para cá você vê que é produto notável, né? Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais quadrado do segundo. É justamente esse K mais 2 ao quadrado aí. Beleza? Essa letra E é um pouco diferente. Essa letra E, vocês têm que observar o seguinte. Aqui aparece um conceito novo, tá? Deixa eu apagar aqui. Deixa eu manter isso aqui, que eu vou usar. E vamos ao enunciado da letra E que está lá atrás. Olha só. Seja Fn a sequência definida por Fn é igual a 1, F2 é igual a 5, Fn é igual a Fn menos 1 mais 2 vezes Fn menos 2 para qualquer n mais igual do que 3. Isso é uma relação recursiva, tá? Uma relação recursiva, uma fórmula recursiva, uma relação de recorrência, tem o mesmo nome, né? Significa a mesma coisa. É o seguinte, para você obter o valor isso daqui é uma sequência, tá? É uma sequência. Então, você tem o primeiro elemento, que é o F1, tem o segundo elemento, que é o F2, tem o terceiro elemento, que é o F3, o F4, o F5, e assim por diante, até onde você quiser. É infinito isso, tá? Então, é uma sequência de elementos. Cada elemento vai possuir alguma regra para ele estar ali naquela posição. Tá? Então, os dois primeiros são dados por definição. Eu apresentei o primeiro e apresentei o segundo. É esse. O primeiro é o 1, o segundo é o 5. Quem é o terceiro? Não está dito aqui. Na verdade, está dito aqui. Por quê? O terceiro é F3, que é F2 mais 2 vezes F1. F2 é 5, F1 é 1, então é 5 mais 2, que é 7. Então F3 é igual a 7. F4, quem é F4? F4? Não sei quem é exatamente, mas eu tenho a regra da formação dele aqui. Então F4 é F3 mais 2, F2. Sei quem é F3? Sei porque eu acabei de calcular. Mas poderia não saber. Por exemplo, F5. Quem é F5? Você sabe por conta dessa regra, que é F4 mais 2 F3.
Aqui, ó. F5 é F4 mais 2F3. Mas quem é F4? Não sei. Então, aplica a fórmula recursiva, porque foi dada para você a definição. Então, F4 é F3 mais 2F2. E aí o F5 ainda tem mais 2F3. Então, é mais 2F3, que eu não sei quem é. Aplico a fórmula recursiva. É F3, F2 mais 2F1. Cheguei na base em todo mundo? Ainda não, porque ainda tem F3 aqui. Então, é F2 mais 2F1 em relação a esse F3 aqui, mais 2F2, mais 2 que multiplica F2, mais 4, porque é 2 vezes 2, que multiplica F1. Agora eu tenho uma expressão que é toda em função da base. F1 e F2. Fazendo as contas aí, você obtém o valor de F5. Concordam que você consegue, então, saber o valor para qualquer posição que você queira? Se alguém perguntar quem é o cara que está na... Ih, tem que botar o carregador. Quem é que está na posição 100? Pô, não sei quem é não. Mas você sabe como obter. Você tem uma regra para isso. Essa regra foi dada na definição do seu problema. Tá? Agora, olha só. O que eu estou querendo aqui? Dado essa fórmula recursiva, que foi essa que eu apresentei aqui, tá? Eu estou apresentando, além dela, a sua outra fórmula, que é o que a gente diz ser a fórmula fechada. O que é a fórmula fechada? São duas fórmulas diferentes que vão resultar no mesmo valor. Então, essa daqui é uma fórmula e isso daqui é uma outra fórmula. Ambos vão resultar no mesmo valor Fn. Sendo que aqui é direto. Você não precisa saber nada em relação aos anteriores. Se alguém perguntar quem é o F10, aqui você precisaria saber quem é o F9, quem é o F8, quem é o F7 e assim por diante até chegar na base. Aqui não. Basta você pegar 2 elevado a 10, somar menos 1 elevado a 10. O resultado dessa conta é igual a F10. Isso é o que a gente entende como sendo a fórmula fechada. Melhor sobre isso a gente vai ver na aula sobre relação de recorrência, que é a aula depois de indução. Tá? O que eu estou fazendo aqui é o seguinte: estou sendo bom. Eu apresentei tanto uma fórmula recursiva quanto uma fórmula fechada. O que eu quero é simples, é que vocês provem que essa fórmula recursiva possui, de fato, esta fórmula fechada que eu já apresentei. Vocês vão ver na aula de relação de recorrência que eu vou apresentar um problema e é isso. Desse problema, você tem que me obter, utilizando muito o princípio multiplicativo e aditivo, a fórmula recursiva. Na lista tem vários exercícios assim. E dessa fórmula recursiva, você também tem que obter a fórmula fechada. Isso é assunto para a próxima aula, depois de indução. Tá? Mas aqui eu estou apresentando já as duas coisas. Estou nem dizendo para que serve essa sequência de recursiva. Estou nem dizendo para que ela serve. Tá? Bom, e aí, isso daqui é um pouco diferente o jeito que a gente vai aplicar a indução. Mas ainda assim tem que ter as três coisas: base, hipótese e passo, que vocês vão ver que nem vai mudar muito a história. Tá? E aí, vamos lá. Aqui. Então, primeiro, qual é a proposição que você quer? Você quer provar que Fn é 2 elevado a n mais menos 1 elevado a n. Veja que Fn está dado. É a fórmula recursiva. É essa. Foi dado no enunciado. Não tem nada de errado com ela. O que você não sabe é se a sua fórmula fechada realmente é essa. Aí, beleza. Eu quero provar, então, que f de n é igual a essa fórmula fechada. Para todo n que pertence aos naturais. Então, para todo n que pertence aos naturais, tem como base n igual a 1. Mesmo aqui a fórmula, a parte recursiva ter sido para quando n é maior ou igual do que 3, ainda assim, a base está na fórmula recursiva. Ela
a fórmula recursiva ela é feita tanto pela expressão que dá a recursividade, quanto pela base. São necessários ter essas três coisas aqui nesse caso. Base e a expressão recursiva. São duas bases, porque são dois anteriores aqui. Por isso. A gente vai entender melhor isso também na aula que vem, de relação de recorrência. Mas, beleza, isso está correto. E aí, o primeiro natural é n igual a 1. Então, o que você tem que verificar é se essa expressão que está aqui, em função de 1, vai resultar em 1, de fato. E você vai ver que sim, porque 2 elevado a 1 mais menos 1 elevado a 1 é 2 mais menos 1. 2 menos 1, 1. Então, bateu certinho com o que deveria ter aqui. Então, a base está aprovada. A hipótese de indução não tem nada para fazer. Mas veja como aqui aparece já, mesmo não estando escrito, a indução forte. Você está supondo que é verdadeiro não somente a propriedade em K, mas em todo mundo que vai do 1 até o K. Você está supondo que para qualquer I que vai de 1 até K, a propriedade em I é verdadeiro, ou seja, f de I é 2 elevado a I mais menos 1 elevado a I. Olha como isso aqui é importante, porque no passo, você quer verificar que a propriedade em K mais 1 é verdadeira baseado na hipótese. Tá? E você quer provar o que, de fato? É que f de K mais 1 é 2 elevado a K mais 1 mais menos 1 elevado a K mais 1. Para esse índice aqui ser o K mais 1, né? O que você tem em mãos nesse momento? Neste momento aqui, o que você sabe é o que você quer provar, que é isso. Você quer provar isso. Além disso, você tem a hipótese. Você sabe qual é a fórmula fechada da hipótese. E uma outra coisa muito importante que você tem é a recursividade. Você sabe que a recursividade é verdadeira. Ela é inquestionável, porque ela foi dada já como verdadeira do enunciado. Então, sobre f de k mais 1, você não sabe nada sobre a fórmula fechada. Mas você sabe a sua fórmula recursiva. F de k mais 1 é f de k mais 2 vezes f de k menos 1. É isso que você tem. Beleza? Da sua recorrência, da sua fórmula recursiva. E olha que legal agora, porque, beleza, tanto o K quanto o K menos 1 estão aqui, ó, nesse intervalo. Então, a hipótese de indução vale para eles. Então, a fórmula fechada de f de k é 2 elevado a k mais menos 1 elevado a k. Mais 2, né, por conta de f de k mais 1, que multiplica f de k menos 1 na sua fórmula fechada, que é 2 elevado a k menos 1 mais menos 1 elevado a k menos 1. Agora, olha só. Vamos lá. A gente sabe que quer ter isso aqui. Então, a gente vai isolar, né? 2 elevado a k de um lado, que não é, bota para cá e tal. Então, olha só. Fazendo a distributiva, né? Fica 2 que multiplica 2 elevado a k menos 1 é 2 elevado a k, né? Então, 2 elevado a k mais 2 elevado a k é 2 elevado a k mais 1. Por quê? 2 elevado a k mais 2 elevado a k. 2 elevado a k em evidência fica 1 mais 1. Então, fica 2 elevado a k, que multiplica 2. 2 elevado a k mais 1. Porque aqui, né? Produtos de mesma base. Então, veja que isso daqui já estamos como no caminho. O que falta analisar é esse pedaço aqui e esse pedaço aqui. Coloquei o 2 elevado a k menos 1 em evidência. Aqui só restou menos 1. Poderia ter posto aqui até direto menos 1 elevado a k mais 1. Só quis fazer de um jeito um pouquinho diferente em relação ao exercício anterior. Colocando o menos 1 elevado a k menos 1 em evidência, porque ele aparece tanto aqui quanto aqui, o k menos 1, né? Aqui só resta o menos 1, porque é menos 1 elevado a 1. K menos 1, e aqui tem 1, voltaria para o k. Enquanto aqui só restou o 2. 2 menos 1, 1. Então, o que você tem até agora é esta expressão aqui. Não tem o que eu quero. O que eu quero é isso daqui. Só que, olha só,
Coloquei do nada aqui o menos 1 elevado a 2. Quanto que é menos 1 elevado a 2? 1, perfeito. Menos 1 elevado a 2 é 1. Então, pude colocar sem nenhum problema, a igualdade se manteve. Porque eu estou multiplicando por 1. Mas por que eu estou multiplicando por 1? Para somar justamente os expoentes e ficar com K mais 1, que é o que eu queria. É um caminho. Um outro jeito mais direto é, daqui eu já poderia até pular direto para cá. Por quê? A gente sabe qual é a paridade do K menos 1? A gente sabe se K menos 1 é par ou é ímpar? Não sabe. Mas o que a gente tem certeza é que, para qualquer número que você tome, você somar 2 ao número que você estava olhando, a paridade se mantém. Sempre que você pegar um número qualquer, somar 2, você sabe que a paridade vai se manter. Se era par, vai continuar sendo par. Se era ímpar, vai continuar sendo ímpar. Então, você sabe que o resultado que vai estar vai ser exatamente o mesmo em relação a menos 1 elevado ao K menos 1 ou ao K mais 1. Então, você tem que o que você queria, logo, a indução está provada. Beleza? Então, essa aqui foi um pouquinho diferente em relação aos anteriores, porque aqui estou aplicando uma relação de recorrência junto. E é muito importante a indução com relação de recorrência. Tá? Essa daqui, como eu estava falando, vou fazer na próxima aula, até por causa do tempo e tal. Eu vou fazer agora a 12. Tá? Essa 12, a gente vai ver que ela é um pouco diferente em relação ao que a gente estava vendo de exemplo. Então, vamos a ela. Tá? Mostre que 8 divide 3 elevado a 2n menos 1 para todo n pertencente aos naturais. Então, vocês lembram o que a gente estava fazendo? A gente estava verificando igualdades, né? Era que uma expressão era igual a outra expressão. A gente vai ver também que pode ser desigualdade, tá? Vão ter expressões que eu quero provar por indução que um lado vai ser menor do que o outro lado. Tudo bem, pode provar por indução também sem problema, tá? Mas aqui é uma formulação que não tem isso evidente, essa expressão. Então, primeiro a gente passa por esse momento, que é você ter essa reescrita para você destacar bem qual é a propriedade que você quer. Porque o que significa 8 dividir 3 elevado a 2n menos 1? Significa que 3 elevado a 2n menos 1 é múltiplo de 8. Porque você pode dividir por 8 esse número e dar resto zero. Então, em outras palavras, esta propriedade para todo n que pertence aos naturais acontece e é qual? 3 elevado a 2n menos 1 é igual a um 8q para algum q que pertence aos inteiros aí. Não estou interessado em saber quem é esse q, né? Eu só estou interessado em dizer que é um múltiplo de 8, ou seja, existe algum inteiro que satisfaz, cuja multiplicação dele por 8 resulta neste termo daqui, nessa expressão aqui. Então veja que agora você tem uma escrita que pode te ajudar mais. E aí vamos usar a demonstração. Base, hipótese e passo. Base, eu quero mostrar para o primeiro elemento que é n igual a 1. É simples, então você tem uma expressão, você tem que verificar se para quando n é igual a 1, vai resultar em algum múltiplo de 8. Resolvendo conta, não tem nada que fazer aqui. É 3 elevado a 2 vezes 1 menos 1. 3 elevado a 2 é 9. 9 menos 1, 8. Então, você concluiu sim que 8, como ele é divisível por 8, então a base está provada. A hipótese, tem nada também a mais para fazer. É só você dizer que vai supor ser verdadeira a propriedade para K, ou seja, que 3 elevado a 2K menos 1 é igual a um múltiplo de 8, ou seja, um 8 vezes Q', onde esse Q' é um inteiro, e veja que eu botei linha e aqui eu botei Q, só para não confundir, né? Porque senão talvez poderia pensar que é igual esse Q que eu vou utilizar aqui ao que eu vou utilizar aqui, mas não é. São variáveis diferentes. Beleza. Tá bom. Agora vamos para o passo que é o mais interessante aqui. Então, primeiro, assim como os exercícios anteriores, você vai começar dizendo o que você quer. Quero mostrar que a propriedade em K mais 1 seja verdadeira, ou seja, que 3 elevado a 2 que multiplica K mais 1 menos 1 é igual a um múltiplo de 8. Um 8 vezes Q duas linhas aí. Tá?
Então, olha só. O que a gente tem em mãos? A gente só tem em mãos uma expressão. O que eu quero concluir é que essa expressão seja igual ao múltiplo de 8. Mas eu não tenho essa igualdade verdadeira. Não nesse momento, é o que eu quero provar, é o que eu quero ter no final. A única coisa que eu tenho, então, é essa expressão. O que você tem que conseguir é encontrar essa hipótese de indução aqui dentro. Essa fórmula eu sei que é igual a um múltiplo de 8, mas essa aqui ainda não. Então, por isso que é só com ela que eu vou trabalhar. O que quer dizer 3 elevado a 2k mais 1 menos 1? Você passando a distributiva aí, né, e tudo mais, você vai ter 3 elevado a 2k mais 2 menos 1. Ajeitando melhor isso, o que significa 3 elevado a 2k mais 2? É que é 3 elevado a 2k vezes 3 elevado a 2, porque produtos de mesma base, somos expoentes, voltaria para cá. Agora, olha só. Eu tenho 3 elevado a 2k, consegui fazer aparecer o 3 elevado a 2k. Tenho menos 1, mas eu tenho um 3 ao quadrado aqui que está me atrapalhando. Isso não tem 3 quadrado aqui. 3 ao quadrado aqui. Então, vou melhorar isso. Porque, olha só, o que é 3 ao quadrado? É 9. Agora, você quer que apareça 3 elevado a 2k sozinho aí para subtrair com menos 1 que já está ali, né? Para subtrair com 1. Mas olha só, o que é 9? 9 é 8 mais 1, né? Então, é 3 elevado a 2k que multiplica 8 mais 1. Fazendo a distributiva, olha que bonito que fica. 3 elevado a 2k vezes 8, mais 3 elevado a 2k, menos 1. Olha aqui essa expressão agora, que ela é exatamente a que você tinha na sua hipótese de indução. E olha essa expressão que você tem aqui, que é um múltiplo de 8, porque tem um 8 multiplicando isso daqui. Então, esse termo é múltiplo de 8. Isso daqui é múltiplo de 8 também, por hipótese. Então, você sabe como 3 elevado a 2k menos 1 é 8 vezes q'. Aplicando nessa soma, que é essa que está aqui, 3 elevado a 2k vezes 8 mais 8q', que é justamente da hipótese, é um 8 que multiplica alguma coisa qualquer aí, que você... É um q 3 linhas aí, por exemplo. Então, 3 elevado a 2, que multiplica k mais 1 menos 1, é divisível por 8. Logo, a propriedade está provada aí. Show? Entenderam? Beleza? Então, veja que a técnica não é nada de outro mundo, exige uma atenção em cada passo para justificar bem e não cometer erros lógicos associados aí, tá? Mas é uma sequência dessas coisas, tem que ter base, hipótese, passo, tem que tomar cuidado para você garantir corretamente cada passo que você está fazendo aí. Beleza? Eu acho que isso foi tudo que eu fiz. Essa letra F eu vou fazer na aula que vem e depois da letra F eu vou para as outras que faltam, que é a 11, a 13, a 14 e a 15. Isso é na aula que vem. As outras aqui já é do assunto de relação de recorrência, que é o assunto da outra aula. Beleza? Acabou. Alguma pergunta, algum comentário? Alguma crítica? Falem aí, podem falar. Beleza. Exercitem, tá? Um boom? De mais difícil, tá dizendo? É assim mesmo. As listas são sempre mais complicadas, né? Por isso que eu gosto de fazer elas. E eu gosto de passar exercícios assim também. Então, é por essa que você tem que estudar. Eu estou tentando fazer esse período aqui, as questões da lista, para poder ir para um nível um pouco mais complicado do que o normal, né? Um pouco mais difícil. E vocês entenderem a justificativa de cada passo.
O que é normal eu ver, assim, tem um gabarito, mas nem com gabarito, às vezes, os alunos conseguem entender, sabe, o porquê que você está fazendo aquele passo a passo e tal. Então, com eu explicando, talvez fique melhor. Por isso. Beleza? Com eu não, né? Comigo, né? Comigo explicando. Ah, enfim. Tá? Posso encerrar, gente? Então tá. Valeu. Boa noite para vocês. É, Hoje é quinta, né? Terça-feira, então, a gente continua os exercícios aí de junção. Tá? Bom final de semana, gente. Tudo de bom aí. Deixa eu encerrar aqui.